Fala galera que se vê, tá tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre SCP, então eu vou ter que reforçar de novo que não passa de ficção. Então, hoje eu vim trazer a entidade SCP-173 porque eu pensei assim, nossa, olhando pra foto você não dá nada, fala, nossa, isso aí não deve ser um boneco aí que alguma criança fez, mas não, ele é uma coisa tenebrosa, assustadora e a gente pensa, né? Representa bem aquelas pessoas que por fora parecem não fazer nada de mal, mas que no fundo faz muito mal para os outros. Então, bora pro vídeo. Acho que que foi? Gente, vocês sabem que Ginger é metade ódio, metade tremedeira. Hoje ele está metade tremedeira só. Só treme. Porque eu tô segurando ele, porque ele quer ir lá pra cozinha pra morder o namorado da minha filha. Porque é isso que ele faz, é morder ele. Então ele tá aqui guardando todo o ódio dele aqui. E rancor. Né, o monstrinho? Você é pior que uma entidade? SCP? Você é? Então seja muito bem-vindo. Se você for novo neste canal, se inscreva, curte, comenta, compartilhe. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30. A gente se vira. O nome completo dele é totalmente desconhecido, né? Ele é uma escultura meio de amendoim, um spinny boy, slap boy. Vai ficar tremendo mesmo. Na base do ódio, solução. Ele é conhecido também como a coisa da estátua esquisita, o coitém, a estátua do assassino, o original, o entalhador. Origem, mitos do SCP, ocupação, prisioneiro da Fundação SCP, objeto de classes Euclides, atualmente. Poder e habilidades, velocidade supersônica, força sobre-humana, invulnerabilidade, autorreplicação. Ele se autorreplica, já pensou? E telecinese, em teoria, ainda não está confirmado que ele tenha o poder de telecinese. Passatempo, ele quebra pescoços, olha o passatempo. Estrangulamento, ficar parado observando. Objetivos, o objetivo dele é fugir da Fundação SCP e ele é sucedido em alguns contos que as pessoas criam, ele consegue fugir de lá. Mate qualquer forma de vida que encontrar, sucedido nos contos. Procurar por atenção. Possível. Crimes, assassinato em massa. Tipo de vilão, bruto, paranormal. Entre matéria de vida, sou um prisioneiro moribundo. Em uma concha de barro. Eu sou o único objeto condenado sem propósito, sem qualquer fonte de água. Sem qualquer fonte de trégua. Subsistir como agora é morrer. Uma morte mais potente do que a sofrida pelos mortais. Só posso sonhar em ter a vitalidade que eles dão como certa. Ninguém assume a responsabilidade por minhas ações, a não ser eu mesmo. E mesmo assim, eu sou incapaz de falar contra o mundo. Esse foi o monólogo interno de SCP-173, encontrado na Fundação. O SCP-173 é um SCP da classe Euclide, e o primeiro a ser capturado pela Fundação SCP. Ele pode se mover a uma velocidade muito alta e pode quebrar o pescoço de qualquer forma de vida. É um dos SCP mais conhecidos de todos os tempos e o primeiro já escrito. É também o principal antagonista de SCP Containment e o personagem jogável em SCP Secret Laboratório Secreto. Pronto. O nome do jogo é SCP Laboratório Secreto. Pronto. A origem desse monstro ainda é desconhecida e é feito de concreto em vergalhões com traços de tinta spray da marca Kylon. O SCP-173 é extremamente hostil e animado. Ele não pode se mover enquanto visto diretamente e não deve ser quebrado. No mínimo 3 funcionários são designados para entrar no container e devem alertar uns aos outros antes de piscar.
Os funcionários relatam sons de pedra raspando dentro do container, quando ninguém está lá dentro. A substância marrom avermelhada no chão é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida, mas devem ser limpos quinzenalmente. O SCP-173, para ser impedido de escapar, deve ser mantido em um recipiente trancado o tempo todo. Quando o pessoal entra no container de SCP-173, no mínimo 3 tem que entrar com eles, entrar a qualquer momento, e a porta deve ser trancada atrás deles. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com o 173, enquanto a terceira pessoa limpa o container até que todo o pessoal saia e retranque o container. Bom, gente, devia trancar ele lá e fechar, porque ele é um assassino em massa, então não tem nem por que cuidar dele. Bota lá o bicho lá. Por que vai ficar alimentando o bichinho? Pra ele um dia conseguir escapar e sair quebrando as pessoas, quebrando o pescoço. Então, não, né? O SCP-173 em jogos é o primeiro objeto SCP que o jogador encontra, é o principal antagonista do jogo. Depois que os guardas trazem o jogador junto com 2 outros sujeitos da classe D para a contenção de SCP-173, eles fecham a porta atrás dele e instruem um deles a limpar e o resto a fazer contato visual com o SCP-173. Devido a uma grande falta de energia e violação de contenção em todo o site, a porta se abre inesperadamente. O instrutor ordena que eles permaneçam em contato visual direto com o SCP-173 até que possam consertar a porta. Não pode piscar o olho, tem que ficar olhando para ele sem piscar o olho. Então você tem que revezar lá com 3 pessoas. Então fica alguém lá vigiando enquanto eles consertam a porta antes que o resto da instalação tenha um apagão, quebrando assim o contato visual com a classe D e o SCP-173, que rapidamente mata os 2. Classe D até escapar de sua câmara, matando o guarda de segurança em cima da varanda e escapando para um grande sistema de ventilação. Rapidamente, então se não pisca, você tem que ficar assim. Olha que engraçado, falando, olha como a nossa mente é sugestiva, né? Como eu estou falando de algo que você não pode piscar, tá me dando uma vontade desesperada de piscar. Imagina a situação de quem tá lá. Você vê que o terror psicológico é grande. Ó, fica aqui só querendo piscar, piscar, piscar. Então assim, a pessoa não pode piscar, porque no instante no instante que pisca, ele age, né? O SCP-173 usa sistema de ventilação para viajar. A maioria dos seus lugares de desova terão uma ventilação quebrada. Se os agentes da MTF encontrarem o SCP-173, eles continuarão a contê-lo novamente, ignorando completamente se o jogador estiver presente. Os operativos usarão uma grande gaiola para capturar o SCP-173 e devolvê-lo à câmara de contenção. Por que eles não vão de arrasta para cima com um negócio desses? Curiosidade sobre o SCP. Além de ser o primeiro SCP capturado, o SCP-173 também foi o primeiro a ser triado. Foi triado em 22 de junho de 2007 pelo usuário do 4chan Moto42, também conhecido como SS Vaurius. Vaurius criou isso como um post aleatório para assustar algumas pessoas em quadros de mensagem quando tentava subverter a tendência usual de foto assustadora. Assustadora associada a massas assustadoras ruins. As pessoas se apegaram à ideia de um novo tipo de massa assustadora devido ao estilo científico real descrita no entanto, explodiu a partir daí. E em janeiro de 2008, entre os dias 17 e 19, um novo quadro de mensagens especialmente para os SCPs foi criado em mais SCPs, incluindo SCP-882, 106 e 096. A postagem inicial foi feita nos fóruns de mensagens paranormal, também conhecido por gerar as séries de The Pad e The Caver e The Holder, o último dos quais com uma premissa ligeiramente semelhante. E a postagem apresentou a descrição básica de 173 usadas acima. Seus procedimentos de descrição e contenção não mudam realmente desde a postagem original, inicial da mensagem.
Em junho de 2008, o site especificamente sobre SCP foi estabelecido e aí ele viralizou a partir daí. De um ponto de vista da Meta, a razão é porque SS Wallace pretendia que fosse um post único em um quadro de mensagens e não esperava que isso fosse a algum lugar, então realmente não considerou a numeração. O SCP-173 é baseado em uma escultura da vida real chamada Unti-LED 2004, criada pelo escultor e artista japonês Izumi Kato. A escultura foi feita de madeira, acrílico e carvão. No conto Date Night Dr. Cliff, um pesquisador da fundação com poderosos poderes de distorção da realidade foi ao encontro do SCP-173 na noite de sexta-feira, sempre à noite de sexta-feira, em frente a uma mesa dentro de uma bela suíte, e vestiu 173 com um vestido preto e uma peruca loira, enquanto 5 casados, oi casal, SCP vestido de loira, oi casados, enquanto 5 cansados da classe B mantinham sua visão em SCP-173 enquanto o encontro avançava com Clef, admirando a aparência de 173. No conto Aniversário, o criador invisível de 173 e outras estátuas anômalas entra na contenção de 173 para visitar sua criação, dizendo que é sua favorita, matando aqueles que não lhe dão atenção. Isso pode significar que o SCP-173 está procurando por atenção e mata aqueles que não a dão. Em outro conto, o Rede Sculpture, um pesquisador júnior pergunta ao Dr. Brick pela permissão para testar formas alternativas de limpeza da contenção de 173. Todos eles falharam devido a SCP-173 mudar continuamente o composto que ele libera. O Dr. Bright negou ao pesquisador júnior a permissão de encerrar o SCP-173, afirmando que eles ainda podem aprender alguma coisa com ele. E eu sou dessas que já teria dado fim nele, dado cabo. O Dr. Bright então detalha ao Conselho 05 que, por qualquer motivo, o SCP-173 quer que as pessoas reais limpem sua unidade de contenção, apoiando a ideia de que 173 quer apenas atenção. Está implícito que o criador de 173 era um membro do ARI de Wikoviet, uma comunidade internacional de artistas que criam pinturas e esculturas anômalas, muitas vezes entram em conflito com a Fundação SCP. Essa entidade é semelhante ao SCP-650, pois ambos são capazes de se mover rapidamente quando não são observados. Quando a Fundação SCP-978 usou uma câmera que, quando tira a foto de alguém, a foto que ela produz mostra o maior desejo do indivíduo, então ele pensou a ideia, vamos pegar e tirar uma foto do SCP-173, porém a imagem não mudou. Significa que provavelmente ou possivelmente o 173 não esteja vivo ou que não deseja matar ninguém. Na tentativa de matar o SCP-682, foi proposto colocar uma foto de SCP-096 em SCP-173, o que foi imediatamente negado pelo Conselho 05, devido à catástrofe que pode causar a tal combinação. Olha, eu achei a ideia interessante de você tirar foto do SCP e ver qual é o maior desejo dele, porém não apareceu nenhum desejo. Será que ele não tem nenhum desejo? Se ele não tem nenhum desejo, então ele não quer matar as pessoas. Então por que ele mata? Ou talvez ele faça isso e nem sabe que faz isso, ou faz por instinto, ou não sei. Quais teorias você tem sobre isso? Diz pra mim nos comentários, que eu fiquei curiosa. Ele deve ter um motivo. Ninguém faz nada por nada. Bem que ele é uma entidade que não raciocina. E ele é literalmente uma estátua de concreto. Parece inofensiva, mas não é. É curioso, né? No mínimo curioso. E se você quer que eu traga em alguma entidade em específico, por qualquer motivo que seja, se você quiser, qualquer assunto que seja, bota aqui nos comentários, falou? Eu vou adorar pesquisar e trazer aqui pra vocês. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Ah, e se você tiver relato sobrenatural, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, fazer um vídeo só lendo relatos de vocês. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.